Pereira, bem-vindo, companheiro. Hoje um dia diferente, assim, um cuscuz com debate ainda baqueado com o final de semana muito duro que nós tivemos, né, com a morte do querido companheiro e amigo Eli pela Covid. Ele que sempre ajudava não só nas questões do PSOL, né, não só dirigente partidário e nas atividades de comunicação do PSOL, mas aqui no Cuscuz com Debate ele sempre foi também um grande amigo, sempre me ajudou divulgando nas outras plataformas esse debate aqui que a gente tem feito. Era um companheiro muito sensível, um companheiro muito animado por essa pauta da comunicação. Com certeza vai fazer muita falta nas nossas vidas, na nossa militância. Não é vítima do acaso, como ele sempre dizia, é vítima de um genocídio que a gente vive no nosso país e ele, familiares, amigos, a nossa militância pode ter certeza que a gente vai estar honrando essa jornada, honrando essa luta e seguindo a luta do Eli. Eli, camarada, onde você estiver, saiba que a gente segue juntos em energia. Ana Paz, que obrigado e gratidão por tudo que você contribuiu conosco aqui e o que vai contribuir ainda, seja onde você estiver. Então, essa é uma marca triste desse final de semana, mas como eu disse na chamada, e assim que esse nosso companheiro de luta também queria que fosse, a gente segue essa luta, a gente segue essa jornada, e ele sempre achava, Pereira, dessa importância da gente ampliar os canais de diálogo, da gente não ficar debatendo com nós mesmos. E você tem conseguido fazer um diálogo extremamente importante dentro das polícias já há algum bom tempo, enquanto um militante dos direitos humanos, e agora está aí nesse processo de organização dos policiais antifascismo no Brasil inteiro. Mas antes da gente entrar diretamente nesse tema, queria passar para você daí o seu boa noite, se apresentar para essa turma que já está chegando. Queria pedir para Paulinho, para Alilu, Rita, Emanuel, Luciano, o pessoal que está entrando, se puder mandar o aviãozinho aí chamando mais gente para acompanhar esse debate de hoje, vai ser bem bacana. Tá contigo, Pereira. Tasso, primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo aí nas redes sociais. Primeiro, a minha apresentação e depois de saber como vai ser o formato que você gostaria que a gente pudesse desenvolver e o tempo que a gente tem para falar também, né? Eu estou na polícia há 29 anos, entrei como soldado, hoje estou ocupando, sou tenente da Polícia Militar. E nesse período aí, a gente foi iniciando nossas andanças, caminhadas, a partir do momento que eu conheci a Fundação Margarida Alves, né? Que é o nosso marco aqui no estado da Paraíba. Ainda quando soldado, conheci a professora Nazaré Zenaide, na época estava no Conselho Estadual de Direitos Humanos. O conselho era algo muito novo para o imaginário dos policiais, né? Algo muito novo mesmo, desconhecido e até temeroso. Mas eu fiz questão de conhecer e aí a gente acabou abraçando ideias novas, que, ao meu ver, eram e deveriam ser ideias também das polícias, né? A partir exatamente da humanização da polícia e que a gente caminhasse junto com a sociedade. Depois eu fui trabalhar na vida operacional e são 29 anos de polícia, são 27 anos e meio de vida operacional na rua, muito pouco dentro da caserna. Me formei em psicologia pela Universidade, pela UNP, e também fiz especialização em criminologia e psicologia criminal. Sempre com essa ideia de inovar o conhecimento em torno de uma nova segurança pública, até que a gente se desbruçou na segurança cidadã, que é uma nova temática, né? É desenvolvida pelos humanistas no Brasil e no mundo.
uma ideia de polícia diferente. A partir daí a gente começou a militar, trabalhando na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, como assessor do Cláudio Lima, nosso querido amigo Cláudio Lima. Se estiver nos ouvir algum dia, um grande abraço, né, meu amigo. Lá no setor estratégico, a gente tivemos uma participação. No Fórum Estadual de Segurança Pública, eu participei desde o início do fórum, foi no início do governo 2010. Entramos nas câmaras temáticas com vários especialistas e fiquei juntamente com 12 pessoas que estavam mais ligadas à área estratégica da polícia para poder pensar um plano estadual de segurança pública para o estado da Paraíba. E lá a gente concluímos o plano, estava inclusive a professora Nazaré presente nessa comissão, a Valdênia, que foi ouvidora de polícia, o coronel Washington, o Dr. Jean, que é o atual secretário de Segurança Pública, entre outras pessoas, o Almir Laureano também, o Padre Bosco. Cada área temática tinha alguém que construiu uma dimensão do plano. O plano foi concluído, mas não foi apresentado pelo governo do Estado, que era o Ricardo Coutinho na época, então não evoluiu na ideia de um plano estadual. A segurança pública na Paraíba, no caso, dessa gestão, de 2010 a 2014, ela seguiu como se fosse um carro trocando pneu em movimento. Então o plano não deu tempo de ser uma política de Estado. Bom, aí depois a gente estava, nesse momento, já vindo aqui para as unidades. Trabalhei no GAT, que é o agrupamento de ações táticas especiais da Polícia Militar. Na época, trabalhava de forma operacional como um dos negociadores do GAT, né? Por ser formado em psicologia e ter essa relação com a polícia e a parte de treinamento. Bem depois, a gente veio fazer o curso de oficial e hoje estou na coordenadoria de integração comunitária e direitos humanos da Polícia Militar da Paraíba, aqui do setor estratégico, no M1, né, o Estado Maior Estratégico, e tem um subsetor que é o M1, que desenvolve essas atividades. Então, nossa mão de obra na coordenadoria, a gente mexe muito com fazendo uma relação de argamassa, né? A argamassa seria os direitos humanos, as diversas temáticas LGBTQI+, a população negra, ciganos, juventude, ajuda a mulher, violência contra a mulher, as políticas humanizantes que devem ser desenvolvidas pela instituição policial militar. E essa aí seria, rapidamente, a nossa andança aqui na polícia, nesse sentido, para ser mais focado. E aí, Tássio, eu gostaria de saber do meu tempo para poder desenvolver pelo menos alguns pontos que, ao meu ver, me parece fundamentado na temática, que seria o papel das polícias militares na democracia. Aqui, na verdade, a gente tem feito o Cuscuz com Debate sempre com muita informalidade, num bate-papo, numa conversa mais tranquila, que a gente possa desenvolver o tema e os espaços onde você está, né? E eu entendo que a gente tem mais 50 minutos de debate, é 1 hora aqui a nossa live pelo Instagram. Às vezes as pessoas também fazem perguntas e outras a gente vai seguindo. Se você estiver indo no tema aí bacana, vai rolando. Se tiver alguma pergunta que surja ou algo que se enquadre aí na sua fala, a gente se mete também aí, dando uma ampliada na discussão. Então, já deixo com você, para você continuar aí a tua fala. Você podia dizer para a gente, nessa relação da Polícia Militar, né, na importância para a democracia no nosso país, qual a relação que esse tema tem, qual o lugar que você está enquanto movimento antifascismo? Se você puder relacionar o tema nessas duas questões, quando a gente começou a divulgar, a turma ficou bem interessada em conhecer um pouco mais sobre o movimento, e pelo espaço que a gente está, eu penso que tem tudo a ver, né, com esse tema que a gente escolheu para hoje aqui, a democracia, antifascismo, polícias, já que muitas vezes até setores da esquerda evitam até um diálogo com policiais militares por, na cabeça de alguns, ser puro e simples o aparato repressor do Estado, e por conta disso devemos estar distante. Eu acho que você pode contribuir muito com essa discussão na noite de hoje. O Emanuel, que está
aqui nas mensagens, até lembro aqui que eu também teve uma passagem pelo sistema prisional, ou seja, como instrutor dos policiais penais aqui no estado da Paraíba, a gente formou 19 turmas na formação dos novos agentes penitenciários que trabalham hoje diuturnamente com muito afinco aqui no sistema prisional. Obrigado aí, Manuel, por lembrar. Bom, eu queria ver da seguinte forma, vamos pensar, né? Nosso tema seria o papel da polícia militar na democracia. E aí eu faço alguns pontos que o fascismo vai ser uma problemática forte, histórica, e que vai entrar como uma tentativa de solução no imaginário coletivo, disfarçado de uma luta aguerrida em prol dos direitos dos policiais. Né? O fascismo vai entrar de forma muito hipócrita, inclusive, com discursos, né? E eu queria pontuar isso aí que você coloca, mas antes eu quero fazer uma ponte, iniciando pela questão a polícia militar e a democracia. A polícia militar no Brasil, e antes que eu comece essa jornada, eu quero dizer a todos que a minha fala e a minha presença na live, ela não se dá, eu não estou falando em nome de nem como representante de nenhuma instituição, nem polícia militar, nem civil, de nenhuma instituição do Estado. Eu estou falando como alguém que pesquisa, alguém que estuda o assunto, que milita nos movimentos sociais, que tem uma vivência acadêmica interligada com essas temáticas e que a gente pode contribuir e deseja contribuir como cidadão brasileiro, como profissional da segurança pública, preocupado com a cultura de paz e com a cidadania. Né? As polícias militares, Tasso, é preciso que se entenda que elas funcionam até hoje como pequenos exércitos que estão a serviço do Estado. Né? A gente até coloca assim, as polícias militares elas foram sequestradas, né? Pela ditadura que houve nesse país, né? Pela época da repressão militar, naquele momento marcante e vergonhoso da nossa história brasileira, as polícias militares desassociaram-se da cidadania, da integração comunitária, que era algo que não era tão forte, mas estava presente em várias tentativas. E aí, aquela ideia, né, de que o Estado teria um inimigo, e que era preciso ter uma política contra esse inimigo, né, fez com que o Estado trouxesse as polícias militares para seu guarda-chuva de comando e usasse exatamente como arma repressora do sistema. Então, nós temos uma polícia brasileira que ela está muito voltada ainda para essa doutrina política de segurança do Estado e não da cidadania. Eu devo lembrar que a democracia e a polícia, elas caminham juntas quando você tem um exercício livre da cidadania. Quando as pessoas estão educadas, ou nós temos um projeto de nação, quando esse país tem um projeto de nação que abriga direitos. Então, em últimas palavras, a polícia deveria ser, acima de tudo, uma garantidora de direitos. Né? E quando ela viola direitos, é porque ela está subordinada a algo que está por trás do sistema, que controla o sistema, nem que seja de forma doutrinária. E aí essa política, essa doutrina do Estado, que ainda perpetua no imaginário de muitos policiais. Eu quero dizer que hoje a polícia brasileira temos diversas pessoas com mentalidades, com ideias totalmente diferentes dessa. Isso não é um absoluto nas polícias. Muito pelo contrário, a gente tendemos a avançar para uma polícia mais democrática, uma polícia que se respalda na ciência
na informação fidedigna, no mensuramento, nos dados a partir da lógica e não mais do achismo. Mas nós temos ainda uma polícia muito, muito ligada à área do direito, que queira ou que não, o direito ainda é, no Brasil e em vários lugares do mundo, ainda é algo muito enrijecido. E nós temos algumas polícias lá fora que elas trabalham muito mais na área humanizante, seja a psicologia, a sociologia, a antropologia, essas, o direito também, evidentemente, mas elas são mais Você já cultural. entrou, Pereira? Você já entrou como psicólogo ou se formou em psicologia com esse aspecto mais humano durante a carreira de policial? Eu já tinha mais de 10 anos quando iniciei o meu curso de psicologia. Já estava, já era policial, já tinha várias atividades, já tinha trabalhado em várias atividades na polícia, né? Então, o curso de psicologia veio exatamente para uma tentativa de resposta das minhas perguntas que eu fazia. Teria que ser antropologia, sociologia ou psicologia. Né? Uhum. E a psicologia encaixou como uma luva. Né? Esse é essa fala que eu faço me leva à ideia que nós não temos ainda uma segurança que ela parta do princípio da cidadania. Vejamos, o papel das polícias na democracia. O atual contexto que vivemos de estabilidade política no Brasil, né, de falta de diálogo, de tensões dentro do Congresso Nacional, de tensões dentro do Executivo, do Parlamento, nos mostra bem que, em algum ponto, em algum momento, semana retrasada, houve um certo grau de medo da sociedade organizada de um levante de setores de determinadas categorias policiais que poderiam simplesmente levantar a voz contra os seus governadores e formar uma espécie de revolta, se é que a gente poderia chamar dessa forma, com a nuance de setores políticos de dentro do Congresso Nacional. Né? Houve esse momento agora. Então, isso nos faz pensar qual é o papel da polícia no Brasil. Uhum. Que polícia nós queremos para os brasileiros? Né? Que sociedade estamos construindo? E quem vai cuidar dessa sociedade? Mas mais do que isso, é pensar também, não só na face de uma parte da moeda, mas das duas faces. Quem protege os policiais? Quem quem vai dar condições dignas de vida aos policiais? Porque, historicamente, nós temos uma categoria praticamente que sofre. Sofre porque sofre da questão financeira, os recursos orçamentários para trabalhar, a parte financeira interna familiar, porque não tem os recursos necessários para a sobrevivência de forma mais digna, mas também sofre com a doença mental, com suicídio. Nós temos uma categoria que ela comete suicídio de forma alarmante no Brasil. A ideação suicida, como nós na psicologia colocamos, ela está muito presente dentro das categorias, principalmente da polícia militar. Por estar tão próximo da violência, por exercer papel de violência junto aos violentos, mas por sofrer também violência, seja dos violentos ou seja do próprio Estado brasileiro. E quando o Estado brasileiro ele se recusa a discutir a redemocratização das polícias, a reformular os manuais jurídicos, o arcabouço jurídico penal militar, o RDP, no Regulamento Disciplinar das Polícias, quando o Estado brasileiro insiste em manter uma justiça militar que, ao ver de muita gente, progressistas, democratas e pessoas que tentam a humanização no judiciário, vê a justiça militar como uma espécie de instituição de exceção. Né? Ou seja, tem um tribunal que ele formula a condenação ou absolvição de policiais a partir de um regulamento disciplinar que vem antes da Constituição, que desobedece em alguns pontos, se não na maioria,
há alguns preceitos constitucionais. Né? À luz da Constituição, né, o policial, por exemplo, ele não tem livre expressão. Aliás, o RDPM, à luz do RDPM, ele não tem livre expressão de se posicionar politicamente, né? Mas a Constituição garante isso ao cidadão comum. Então, seria o policial não um cidadão, ou um cidadão de subclasse? Essa é uma segunda pergunta que a gente precisa pensar. Se a gente pensa em democracia também, a gente não é só o termo, aquela reflexão, governo do povo para o povo, isso é muito pouco, isso é muito básico, isso é muito superficial, inclusive. Mas imagina só, quando um homicídio é cometido, quando uma violência, quando um homicídio violento é cometido, e que, vamos supor que o local do isolamento do crime não foi bem isolado. O que é que isso tem a ver com democracia? Tem tudo a ver com democracia. Porque num país que sua base cultural, intelectual, né, econômica, política e social se fixa no direito, nas garantias de direitos, uma polícia ela está no exercício em busca cada vez mais da excelência policial. O isolamento local do crime é uma regra básica em qualquer polícia que esteja em um Estado democrático de direito. No Brasil, isso não ocorre, Tasso. Não de forma plena, como deveria ser. Nós temos no Brasil situações que as pessoas são assassinadas e o local de crime é violado, seja pela própria polícia ou pelos transeúntes, população que estão ao lado, comunidade. Né? A equipe que vai fazer a perícia, hoje, até eu diria que em alguns estados melhorou bastante, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Não é uma questão só de persecução criminal, é uma questão também de cumprir todas as etapas que o sistema penal estabelece enquanto conteúdo teórico, mas que na prática não ocorre. Isso tem tudo a ver com democracia, porque a democracia também garantir direitos, garantir que a sociedade vai descobrir quem é o culpado e a vítima porque morreu. Então, nós temos uma segurança pública que ainda duela uma com a outra. Né? A Polícia Militar, por exemplo, é chamada quando ocorre um homicídio, ela vai para o local, é chamada, isola o local do crime regularmente, né? Mas ela não se sente abrigada, diz assim, eu estou aqui, minha função é fazer isso. Pereira. Tem um soldado, um cabo, um sargento, um oficial que poderia e deveria estar na rua trabalhando. Quem vai fazer o serviço pericial é a Polícia Civil. Então nós temos uma dualidade de funções, de polícias aí. Por isso se discute muito a desmilitarização das polícias, para que a polícia ela seja única enquanto formato, mas que possa estar a serviço das diversas modalidades que o Estado deve ter para enfrentar o crime. Você ia falando alguma coisa, Tássio? Foi o Henrique, ele fez duas perguntas aqui que tem a ver com o que você está falando. Uma, ele pergunta como o Ministério Público Estadual atua frente à saúde mental dos trabalhadores da segurança pública, né? Eu sou assistente social na Promotoria da Saúde, até onde eu tenha conhecimento, enquanto Ministério Público Estadual, eu não conheço uma ação nesse sentido. Mas enquanto representação no Conselho Estadual de Direitos Humanos, a última reunião que eu participei representando o Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, estava começando exatamente um levantamento com relação ao suicídio aqui na Paraíba, colocando a gente em índices nacionais, né, infelizmente. E aí o Henrique faz outra pergunta, além disso, de como o Ministério Público contribui. Ele pergunta se você sabe quantos policiais aqui na Paraíba, em média, estão afastados por problemas relacionados à saúde mental. Olha, eu vou defender um pouco a instituição policial militar da Paraíba nesse ponto. Na PM da Paraíba, foi criado aqui um setor próprio, específico, e que trata a parte biopsicossocial dos policiais. Na minha opinião pessoal, isso é uma conquista fantástica, que dá exemplo às demais polícias do Brasil, né?
Temos uma capitã, a capitã Tiziane, que é, inclusive, psicóloga, que coordena esse setor e que atende essa demanda da parte do doença mental, né? A ideação suicida, a questão da drogação, os drogadictos, entre outros e outros. Então, nesse sentido, a instituição ela tenta formular dados, trabalhar o monitoramento e fazer intervenção para proteger os policiais, pelo menos até onde a demanda alcança. Na questão do Ministério Público do Estado da Paraíba, eu tenho um conhecimento, por exemplo, que o Ministério Público, eu li o relatório, de anos atrás, fez um relatório sobre as condições dos presídios, por exemplo, né, e da Polícia Civil. Né, a estrutura da Polícia Civil, a parte orgânica, a parte funcional. Mas eu não tenho conhecimento, por exemplo, que haja uma intervenção direta. Pode haver pesquisa, porque aí os promotores fazem pesquisa, os coronéis, os majores, os tenentes, os agentes fazem pesquisa e publicam pesquisa. Agora, enquanto instituição do Ministério Público, formular uma pesquisa e propor intervenção, até agora não há nada efetivo nesse sentido, pelo menos que chegou ao meu conhecimento. Como eu estou na área, e a gente percebe, não tem tido essa informação. Nós temos um oficial aqui, que é o Coronel Nivan, é um pesquisador, né, da polícia, conhecido na América Latina, inclusive, tem feito um grande trabalho na área de pesquisa, formulando pesquisas sobre a questão do suicídio na atividade policial da Paraíba. Né? Então, sem dúvida, um material importante que deve ser trabalhado, né? Mas eu acredito que aí é preciso realmente um trabalho da Secretaria de Segurança Pública que alcance uma política maior em torno da saúde mental dos policiais. Beleza. Bom, então tem uma outra questão, um link que liga a essa questão das polícias militares, né, e seu papel com a democracia, na democracia, que me parece que é muito importante. Né? São alguns pontos. Por exemplo, alguém poderia me perguntar por que as polícias militares agem com violência, em alguns casos, e temos exemplos disso que ocorre no país todo, que algumas polícias militares ou efetivos cometem violências. Em si, a instituição ela não nem doutrina e nem dá a ordem para que o policial cometa violência. E aí vem, evidentemente, o policial é um ser humano e comete erros nesse sentido. Mas eu acredito que as polícias poderiam se modernizar para um outro aspecto de intervenção policial, um outro formato de polícia. E aí, o Congresso Nacional, ele tem, ao meu ver, tem uma grande responsabilidade em promover o que eu chamo de profunda reforma e modernização das polícias no país e principalmente do sistema de justiça criminal. Porque aí eu faço uma luz vermelha nesse ponto. Não adianta a gente reformar as polícias e modernizá-las se o sistema criminal como um todo estiver falho, estiver ainda em obsoleto. Né? Se a Polícia Civil, por exemplo, não estiver plenamente em consonância com as polícias militares, né? Porque você não tem como. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal ela evoluiu muito, mas só ela. Né? Nos últimos anos, foi a polícia que mais se modernizou no país. Né? Ganhou uma nova interface. Então é preciso se pensar no sistema penal, no sistema de justiça criminal como um todo, no reaparelhamento das polícias. Um outro ponto de vista que o Congresso, e isso aí só quem pode fazer é o Congresso Nacional. E por que o Congresso Nacional não faz? Os policiais me perguntam às vezes, mas, tenente, por que nós não somos valorizados na dimensão do salário? Porque há 200 anos o policial praça ganha mal. Né? Alguns teóricos vão dizer assim, não, porque eu sou Estado, mas todos os Estados pagam mal. Né? Mas todas as polícias do Brasil, elas não conseguem desempenhar uma produtividade condizente com o que a sociedade espera. Então estamos de igual
igual caminhada. Paga-se mal, se trabalha mal também no país. E o Congresso tem deveria ter. As bancadas que aí vem, mais uma vez, né, o quanto é importante a gente aprender a votar bem, Tássio, a escolher os nossos representantes. Porque no Congresso Nacional, quem pode fazer as reformas é o Congresso. O Congresso não faz as reformas das polícias porque fica um embate. São 112 projetos de polícias, de reforma das polícias no Congresso, e há um embate muito forte. E ainda se tem nas bancadas, nos parlamentares, aquela ideia de que bandido bom é bandido morto. Né? Ou seja, dá arma para a população, arma mais as polícias, compra tanque de guerra, granadas, fuzil. Nada disso vai funcionar. Isso é aparato de guerra. Como eu disse no início da nossa jornada aqui, nós temos pequenos exércitos dentro dos estados que funcionam como polícias militares. E por que esse formato se pendura 200 anos? Porque a gente não pode esquecer que nós somos, as polícias militares, elas estão constitucionalmente ligadas ao Exército Brasileiro. Forças auxiliares do Exército. As inspetorias de polícias ainda monitoram as polícias e intervêm ou propõem diversas formas de agir no âmbito interno das polícias ainda. Ou seja, você não tem uma política criminal a partir do governo federal para as polícias. Não tem uma política criminal. Eu acho que as perguntas que estão vindo aqui estão indo bem nessa linha do que você está dizendo, né? Dessa reestruturação, falando de perfil. Aí o Carlos pergunta aqui, fala se esse perfil tem a ver com a qualificação. O Paulinho avança perguntando se o que você pensa da desmilitarização e se essa seria uma alternativa. E eu acrescento nesse trio de perguntas aqui se a unificação da polícia, junto com esse processo aqui da desmilitarização, seria um desses caminhos para a reestruturação da polícia militar. Veja só, quando se fala em desmilitarização das polícias, não estamos falando, e nem há o que se falar de acabar com a polícia, muito pelo contrário. Se fala em promover uma profunda reforma interna com novos parâmetros e com a modernização dessa polícia. Essa é a fala que se coloca. Eu defendo, se alguém me pergunta se você defende a desmilitarização das polícias, eu defendo que as polícias sejam desmilitarizadas, sim, mas a partir de um processo que seja, no mínimo, sócio-histórico e econômico. Porque não dá para você, em 3 meses, 6 meses, 2 anos, fazer assim e desmilitarizar com uma ordem do Congresso, com a nuance do Congresso, ou a ordem do Presidente da República, as polícias que têm, historicamente, história, vivência, símbolos, hierarquia e diversos fenômenos que ocorrem internos dentro dessas polícias que são importantes. Você não precisa tirar os símbolos, a hierarquia militar, a disciplina, não precisa. A desmilitarização nada tem a ver com a retirada de direitos. A desmilitarização tem a ver com um processo de modernização das polícias no Brasil para que elas alcancem a segurança cidadã. Coisa que a gente não alcançou. E eu costumo dizer muito, outro dia uma professora da Universidade de São Paulo me perguntava, e eu respondia o seguinte: olha, ou a polícia desmilitariza, ou a polícia se redemocratiza, e eu falo redemocratização porque ela já foi democrática no passado. Se você estudar lá atrás, evidentemente que não é uma democracia plena, como nós não temos ainda no Brasil, em nenhum setor do Brasil. Mas no passado nós tínhamos uma certa democracia, e a polícia militar ela regrediu nesse aspecto. Então, ou a polícia ela se redemocratiza, ou a democracia vai extinguir a polícia militar. Isso é até mais tático, né, Pereira? Porque você usa esse processo, aí dialogando aqui com o Paulinho, porque quando a gente traz desmilitarização, eu, você, ele e outras pessoas compreendem o que significa. Mas isso tem um joguete, muitas vezes, de quem defende o contrário, para dizer que está defendendo o fim da polícia. E falar em redemocratização da polícia militar e modernização,
que em síntese acaba representando a desmilitarização, soa bem mais agradável no diálogo com a sociedade para alcançar esse fim, né? Sim, eu Interessante. quero lembrar que, aí entregando agora o terceiro ponto, eu quero lembrar que não haverá nesse país, no nosso querido e amado Brasil, uma democracia plena enquanto as lutas históricas não forem concretizadas. Enquanto os negros não tiverem acesso de direitos iguais e plenos nesse país, enquanto a comunidade LGBT não tiverem as suas demandas contempladas e principalmente as decisões a partir dessas demandas em política de Estado, os quilombolas, os povos tradicionais como um todo, né? As mulheres, né? A violência contra a mulher que se estende, que vai além. E enquanto essas comunidades, essas pessoas, esses segmentos, enquanto a gente não consolidar uma democracia centrada em decisões a partir dessas demandas, Tarso, não teremos uma democracia. Não adianta se iludir. O povo brasileiro não adianta dizer estou numa democracia, porque não há garantias que ela sobreviva. Até porque nossa democracia é uma democracia recente. É uma jovem democracia. E as polícias militares, como garantidoras de direito, graças estão nas mãos dos governadores. Como são muitos, né? A unidade federativa em vários estados, vários governadores, vários partidos políticos estão presentes, portanto, várias pessoas fazem uma gestão diferente umas das outras. Umas com ideologia mais progressistas e outras não. Mas se nós tivéssemos as polícias militares na mão de um único homem, uma única sede de governo, a democracia do Brasil já tinha caído. Eu não tenho dúvida disso. Se alguém lembra lá atrás, há um ano e meio atrás, o que se pensava nesse país é que ia haver um golpe. Né? E, evidentemente, da parte de quem a gente já começa a pensar, ora, e as polícias? Vai ficar de que lado? Mas tem que ficar, pela legislação atual, do lado da democracia. Mas como ela vai? A polícia ela é feita a partir de pessoas. Né? De homens e mulheres que têm dentro de si toda uma legislação que ela aprendeu na formação, mas também de toda uma cultura militarista. E aí é importante pensar que para se garantir a democracia é preciso que essa democracia centrada nas bandeiras de luta histórica, porque, deixa eu te falar uma coisa, no Brasil nós vivemos muitas guerras. A guerra do Paraguai, as guerras dos quilombolas, mas não acabou, não terminou. Essas guerras não acabaram. Acabaram as pessoas, morreram as pessoas. As bandeiras continuaram. Historicamente, os negros, jovens negros, que eram assassinados nos quilombolas, exatamente pelo regime da época, formado por Portugal, aqui na formação política de exploração da capitania, que invadiam os quilombolas e matavam, na maioria, jovens negros, sem nenhuma condição de repelir a agressão. Ainda hoje, a juventude negra, jovem e pobre, está sendo morta de forma escalonada, não para de crescer. A gente não pode lembrar que passamos algum momento aí com os dados de mortes violentas, que estancou em 2018, 2017, 2018, no Brasil, deu uma diminuída, ou pelo menos meio que não cresceu, não ascendeu. E o que ocorreu agora em 2018, 2019, 2020, principalmente em 2020, o aumento, mais de 43 mil pessoas no país morreram. Houve um aumento de 7%, de 6% em relação ao ano anterior. Mas quando você vai observar esses dados, quem está sendo morto é pobre, negro e jovem, e em território específico. Então, essa morte violenta por falta de uma democracia plena, ela está relacionada e tem cor, tem idade e tem território.
Isso é preocupante, porque aí a pergunta vem em seguida, né? E o que fazer quando você tem uma polícia que mata muito, mas também morre muito? Né? Estaria havendo uma guerra de uma parte desse Estado contra a sociedade civil. Então a gente precisa começar a pensar também no modelo de sociedade que dê respostas a essas questões, e essas respostas só vêm a partir da que eu falei da democracia, da centralidade dessa democracia, dessas bandeiras de luta. Né? E, evidentemente, a partir da reforma do sistema de justiça criminal das polícias, o fator que mais as polícias tentam contemplar são os recursos orçamentários. Então, a gente até diz assim, é um triângulo. Recursos orçamentários, reforma do Estado brasileiro, a partir, inclusive, contemplando a reforma do sistema criminal, né? E poder de comando, que a gente chama na vida acadêmica de gestão qualificada. Né? Então, evidentemente que eu traço uma linha aí, Tasso. Se você pegar os 4 pontos que eu fiz, é uma lança. Então, você tem um Congresso Nacional, que é responsável por essa matança toda que está acontecendo nesse país. É o Congresso Nacional. É o Congresso, onde é preferível para bancadas que sejam construídos presídios, que sejam fornecidos, aberto o sistema de armas para o povo, que o povo possa comprar, ter acesso, porque assim você vai ter mais mortes, contendo mais mortes de jovens, principalmente, que é o que ocorre, vai precisar de mais presídios. De presídios, o setor privado quer construir os presídios. Não é à toa que o setor privado insiste tanto em estar politizando a reforma do sistema prisional no país a partir da privatização dos presídios. A gente precisa sacar essas questões políticas que estão dentro do Congresso. Depois do Congresso, você tem lá, no Poder Executivo, que precisa realmente construir uma política criminal, a partir das reformas que o Congresso fez. A gente não pode esquecer que o artigo 144 da Constituição, que fala que é o espírito da lei das polícias, não foi regulamentado. Lá não tem dizendo a polícia militar tem que fazer isso, dessa forma assim, assim, com efeito tal. Não tem. A polícia civil tem que fazer. Não tem. Então nós precisamos regulamentar, o Congresso precisa regulamentar, o arcabouço jurídico está posto para a modernização das polícias. O Poder Executivo, o governo federal precisa de uma política criminal para o país. E as câmaras, as assembleias legislativas e as câmaras precisam trabalhar tanto a questão da reforma das polícias nos estados, no âmbito orgânico, mas também no âmbito jurídico, da questão que os policiais solicitam tanto, que é a reforma dos regulamentos disciplinares, entre outros. E aí você tem uma terceira parte da lança, né, que é a gestão. Na ponta da lança, há, por exemplo, no Brasil, experiências que deram certo nas polícias. Eu posso provar isso. Por exemplo, Minas Gerais e Pernambuco. Minas Gerais, década de 90, Pernambuco, ali 2008, 2006, 2008, 2010. Né? Foram 2 momentos do auge dessas polícias em resolver vários problemas da questão de resolutividade de crime, violência e cultura de paz. E aí você tem essas experiências, mesmo com essa engrenagem das polícias tão mal desenhadas, né? Mas eles conseguiram resolver. Foram a partir de experiências de intervenção individuais, pessoas que disseram, não, eu sei como fazer isso aqui, tenho muito tempo de vivência, e eu tenho um novo modelo de gestão, aplicaram e deram certo. Mas são momentos esporádicos, não se sustenta por muito tempo. Logo em seguida, vai e volta. Aqui na Paraíba, por exemplo, nós tivemos um momento fantástico, 2010, com a ideia do Fórum Estadual de Segurança Pública, que eu participei, inclusive, depois a criação das 7 câmaras temáticas sobre a segurança pública da Paraíba, que eu participei, foram 13 meses de câmaras, com vários especialistas aqui da Paraíba, e, por final, os 12 especialistas na área de segurança que formularam o Plano Estadual de Segurança Pública. A secretaria, comandada por Cláudio Lima, deu um salto quântico
nesse sentido, né? Criou a compatibilização de áreas, o prêmio para os policiais haver mais motivação, uma série de questões que foram criadas e que deram resultados positivos. O que aconteceu? Eles conseguiram diminuir o gráfico criminológico do Estado. Houve uma prospecção de uma segurança mais presente, mais que dialogasse umas com a outra, que é a integração que é sonhada por tantos teóricos. Então, só que agora, recentemente, os dados já apontam que começou a aumentar o número de mortes violentas na Paraíba. Ou seja, 2020, 2021 já começa a mudar esse prisma. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque deu certo no primeiro momento por conta de uma gestão diferenciada. Mas a engrenagem que deveria fazer essa máquina funcionar, e ela não funciona. E associada a isso, para terminar esse quinto ponto, e é bem rápido esse ponto, a gente vai avançar para outros, é a questão da educação. Não só na sociedade, mas dentro da própria polícia. Por exemplo, Tasso, nós precisamos no Brasil adotar o sistema de seleção policial. Os policiais, o perfil profissionográfico baseado na psicologia. Aí alguém diz assim, mas a gente já utiliza o perfil profissionográfico. Não, a gente não utiliza. A única polícia que conseguiu instituir o perfil profissionográfico foi a Polícia Federal nos 2 últimos concursos que houve lá. Explica melhor o que é isso aí. O perfil profissionográfico é uma seleção de baterias de testes que vai de nível um pouco mais brando ao nível profundo, que alcança, por exemplo, como exemplo, se o indivíduo ele é psicopata, por exemplo, está entrando na polícia, mas se ele tem psicopatia. Os atuais testes que ocorrem na polícia, de forma geral, eles não alcançam essa dimensão psicológica, alcança a dimensão cognitiva. É diferente, tem uma diferença. É muito linear, mas é diferente. A gente precisa colocar a pessoa... Porque é o seguinte, a ideia de polícia é de que uma pessoa, um agente, um ser humano vai cuidar de outra pessoa. Então, ele é um cuidador, na verdade. Aquela ideia de robotizado, do militar robotizado, e que está pronto para a guerra, isso é uma ilusão. Porque essa guerra está sendo promovida pelo Estado. E a maior vítima é o povo e o próprio policial. São as 2 maiores vítimas. E a gente precisa entender isso. Por exemplo, que muita gente pede para a gente não falar, mas a gente fala sem problema nenhum. O último caso que aconteceu na Bahia. O soldado entra em surto psicótico, aparentemente, porque também a gente precisa fazer uma anamnese da família dele para entender isso melhor. Aparentemente um surto psicótico, onde ele verbaliza frases que têm um efeito muito ligado à sociedade. O Estado brasileiro, hoje, as polícias, o sistema criminal, ele detém recursos no sentido de intervenção, que são o aparato de gerenciamento de crises. A intervenção tática, ela parte do princípio de salvar a vida, seja do causador ou seja da vítima. Então, ali eu deixo a seguinte frase. Antes, aquele tipo de ação que, ao meu ver, ela não foi uma boa ação positiva, ela fazia com a população civil. E agora demonstra que nós, policiais, também podemos ser vítimas daquela ação do Estado. Será que os policiais pararam para pensar nisso? Se o dia ele surtar, ele pode sentir na pele o que aquele policial sentiu, a reação. Os policiais que fizeram aquela intervenção, muito provavelmente eles estavam ali também se defendendo, sem saber que eles estavam agindo sobre o rigor, o cardápio que o Estado manda para as favelas, para as comunidades. Nós temos 9 minutos e eu gostaria de trazer um aspecto de fora para dentro da Polícia Militar antes. Você quer concluir aí esse raciocínio do último ponto ou eu posso já entrar? Pode avançar. Tá. Vê só, você traz vários aspectos extremamente importantes da corporação e do diálogo com as outras polícias e a sociedade.
E eu gostaria de trazer o aspecto de organização, né? Vocês não podem se organizar como a Polícia Civil pode. E lá em Pernambuco, por exemplo, teve a demissão do ex-presidente do Simpol, né? Mesmo podendo ter um processo de organização política. E você, assim como centenas de outros policiais e outras policiais Brasil afora, das diferentes corporações, formaram o agrupamento de policiais antifascismo no país inteiro. Como é a polícia militar estar nesse processo de organização, não tendo essa liberdade de organização? Como a corporação vê isso e como você se vê enquanto ativista no coletivo de policiais antifascismo? Bom, primeiro dizer que foi uma grande honra para mim conhecer o movimento, né? Eu conheci ele já bem no início mesmo. O movimento, para quem não conhece, é assim: os policiais militares, em 2016, policiais progressistas que vinham já numa luta em torno dos direitos humanos, da democracia, preocupados com a atual conjuntura que estava se formando no país. A maioria são acadêmicos, né? Sejam professores ou não, mas são ligados à área de ciência. Resolveram criar um congresso na Bahia, e esse congresso ele reuniu diversos policiais de todo o país, vieram vários teóricos também, foi debatido vários pontos que era preciso ser entendido de forma mais aberta e mais profunda. Houve a necessidade de se criar aí a ideia de se formar um movimento, mas que o movimento tivesse uma coluna firme nesse sentido, e aí se pensou-se vamos dizer assim, uma declaração daqueles policiais progressistas em torno das ideias. Né? Então foi criado o Manifesto dos Policiais Antifascismo, que são 12 pontos. Por exemplo, nós temos lá a defesa da democracia. O movimento defende a democracia, defende a vida e o Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal. Está bem específico esse ponto. Né? Aí tem o número 2, 3. Então você tem lá um rol de pensamentos que nós temos em defesa. Nossa bandeira está na defesa desse manifesto. O regime que estiver e que defender os direitos humanos, a vida, a Constituição, o Estado Democrático de Direito e a democracia, o movimento vai estar em defesa da democracia e desses pontos. A partir daí, nós começamos a trabalhar os grupos nos estados. Né? Então, aqui na Paraíba, por exemplo, iniciamos eu e um outro tenente e estamos aí construindo o grupo já existe. Tem uma coordenação estadual, como todos os estados, né? Mas também tem um outro grupo polarizado e um maior ainda, que é a do estado, que eles trabalham junto com a gente. Né? Estamos nas ações dos movimentos sociais, há pessoas do grupo do movimento que vai para os movimentos sociais, seja carreata, escrevem livros. Bom, e atualmente estamos num curso, que são 10 meses de curso, de uma escola muito conhecida aqui no Brasil, a Forreston, e a gente estamos nessa construção de uma nova metodologia, de uma nova pedagogia de luta do movimento. Ou seja, que a gente quer avançar para uma dimensão maior, que ela seja mais, acima de tudo, mais interativa com a sociedade. Então, nós fazemos parte de um movimento que era todo o tempo, esse movimento a todo tempo dialoga com as diversas instâncias, segmentos sociais que existem no país, que estão ligados à democracia, seja a comunidade LGBT, seja a comunidade dos negros, os povos tradicionais, os ciganos, as mulheres. Então, nós estamos nessa luta junto com vários companheiros. Quanto ao movimento aqui na Paraíba e no Brasil, nossa preocupação, ela acendeu o sinal de alerta exatamente nesse momento de estabilidade política. Ficamos preocupados e estamos preocupados. Pensamos que o povo brasileiro vai repensar essa nova forma de eleger novos representantes. O bolsonarismo no Brasil, ele é uma ameaça direta ao Estado Democrático de Direito, à democracia, à vida e à liberdade de expressão.
porque ele reúne facções que em torno desse girassol, vamos dizer assim, desse girassol, está lá a folha, por exemplo, do fascismo, está a folha dos radicais, está a folha daqueles que defendem armamento para o povo, e esquece que o filho dele pode ter uma discussão lá numa rua, num trânsito, e morrer por conta daquela defesa que ele está fazendo. Isso está na defesa de construir mais presídios, que é uma ilógica, que não tem nenhuma, não se sustenta. A gente precisa construir uma nova educação que alcance as pessoas, uma educação assim que contemple todas as pessoas, seja crianças aos idosos. Então, o movimento do fascismo, eu me vejo como uma pessoa que eu me exponho um pouco mais, porque eu estou na coordenação junto com outros companheiros, mas há muita gente que não quer se expor, mas escreve, participa, promove. Houve um aumento do movimento em todo o Brasil, principalmente agora nesse curso agora, nós temos delegados federais, civis, temos oficiais, tenentes-coronéis, majores, tenentes, sargentos, guardas municipais, agente penal. Então são todos os profissionais da segurança pública que defendem esse manifesto que eu acabei de falar, Tássio. Maravilha, Pereira. Maravilha. Gratidão pelo movimento, pelo dia de hoje, por essa conversa tão agradável e ao mesmo tempo tão profunda, sem precisar falar difícil, a gente conhecer um pouco mais com o conteúdo profundo e fácil compreensão. Vai ficar salvo lá no YouTube e vou pedir depois abusar um pouquinho de você para a gente trocar uns áudios para o podcast Somos Poesias e Debates, que já está no ar. Quem não conhece, pode ir lá no Spotify, já está em funcionamento. Nosso portal também, o www.tassoteixeira.com.br, está à disposição de vocês para a gente publicar os textos do movimento de policiais antifascismo aqui na Paraíba ou nacionalmente. Pode contar com esses espaços de comunicação para isso. Deixo aqui minha gratidão. Tem um minutinho aí para fechar essa 1 hora de debate aqui do Instagram. Eu passo para você. Antes, desculpa, agradecer também a todos e todas que estão aqui com a gente até agora. Quem já passou, quem vê depois, eu espero que também possa, que goste, que curta o canal e faça a inscrição lá no YouTube e compartilhe essa informação tão importante do dia de hoje. Tem um minutinho aí para suas considerações finais e um abraço para o nosso público aqui, Pereira. Tássio, é só dizer que aos policiais, todo o Brasil, que não há nenhum direito garantido fora da democracia. Se nós nos alimentávamos mal há 20 anos atrás, com os famosos ranchos dos quartéis, as prisões disciplinares que tinha, os policiais novos de 10 anos para cá não conhecem isso, mas os antigos sabem o quanto nós sofríamos, os policiais sofreram, eram como escravos do Estado, trabalhavam 24 horas, de forma totalmente insalubre. Tudo isso está mais próximo da ditadura e longe da democracia. Quanto mais democracia, mais direitos. Se você discorda da política, como está sendo feito, entre para ela e venha debater com a gente, venha discutir política, faça proposta, lute, porque sem democracia, nós policiais seremos cada vez mais massacrados por um Estado que prefere defender muitas vezes a doutrina de segurança nacional, ou seja, proteção do próprio Estado, não da cidadania. E é na cidadania que a gente conta direitos. E o policial é o pedagogo, como diz o Bar Strelli no seu livro, o policial é o pedagogo dessa sociedade, de uma nova cidadania dos direitos humanos. Só agradecer, dizer a todos que estou à disposição. Felicidade, saúde e paz. Protejam-se. Tentem manter o isolamento o máximo possível, social, E o Covid está aí, está matando muito. É uma outra questão perigosa no país que precisamos repensar como fazer nossas escolhas no Legislativo e no Executivo. Muito obrigado. Valeu, abração pessoal, abração Pereira, até mais, a gente vai se falando. Espero que tenham gostado do Cuscuz com Debate de hoje. Vou salvar, vai ficar no IGTV e lá no YouTube. Até mais.